Casos confirmados de microcefalia sobem para 745. E ministro da Saúde defende o uso de camisinha para evitar transmissão do Zika vírus. Ex-presidente Lula reúne senadores da base aliada em Brasília, ganha exemplar da Constituição e diz que não quer ser ministro. Relator recomenda a continuação de processo que pode cassar o mandato do senador Delcídio Amaral. Explosão causada por vazamento de gás deixa 2 mortos e 2 feridos na Grande São Paulo. O botijão não tinha regulador de pressão, tinha uma mangueira de jardim improvisada, imprópria para isso. Vídeo mostra traficante atirando em emboscada contra policiais no Rio de Janeiro. Já está valendo a lei que permite licença paternidade de 20 dias. Dólar em queda volta à cotação de novembro e inflação oficial recua em fevereiro. Luto na música. Morre aos 90 anos o produtor George Martin, considerado o quinto Beatle. Câncer mata o pernambucano Naná Vasconcelos, um dos maiores percussionistas do mundo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma explosão provocada por vazamento de gás destruiu uma casa e matou mãe e filha na Grande São Paulo. Segundo a perícia, o botijão foi instalado de maneira irregular, com uso até de uma mangueira de jardim. Subiu para 745 o número de casos de microcefalia confirmados no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que passou a usar uma nova medida para determinar se um bebê tem ou não a malformação. A Organização Mundial da Saúde definiu hoje que a prioridade de combate ao Zika vírus deve ser a vacinação de mulheres grávidas e jovens em idade reprodutiva. Mas a própria OMS reconheceu que o medicamento pode chegar muito tarde ao mercado. Até o momento, há 18 vacinas sendo desenvolvidas, mas nenhuma delas deve ser testada em humanos ainda este ano. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a fabricação e também a distribuição da chamada pílula do câncer. A cápsula, que ainda não foi testada em seres humanos, é motivo de discussão entre pacientes e médicos. Você vai ver tudo sobre a chamada pílula do câncer no programa do Ratinho, logo mais às 10h30 da noite. O Frei Antônio Moser morreu baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Ele era presidente da editora católica mais importante do país. Um homem que disparou várias vezes contra um carro da Polícia Militar foi preso no Rio de Janeiro. O ataque foi gravado e ele indiciado em inquérito por tentativa de homicídio. O maior pronto-socorro de Belém foi reinaugurado, mas o setor de emergência continua fechado. Pacientes são encaminhados para outro hospital e sofrem com a superlotação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o pronto-socorro reinaugurado já oferece internação clínica, mas que ainda não há previsão para que o serviço de emergência comece a funcionar. Em Porto Alegre, o Conselho de Enfermagem proibiu os profissionais de entregarem remédios. Com a proibição, o atendimento foi suspenso em metade dos postos de saúde. E quando a cidade dorme, os caçadores do mosquito Aedes aegypti entram em ação nos subterrâneos do metrô de São Paulo. A nossa equipe de reportagem acompanhou esse trabalho realizado 45 metros abaixo do nível da rua. Um deputado do Amapá diz que misturou álcool e remédios antes de abrir mão de uma vaga no Conselho de Ética que pode caçar Eduardo Cunha. Mas a assinatura dele no documento pode ter sido falsificada. E vamos ver outras notícias pelo Brasil. Veja daqui a pouco, inflação desacelera em fevereiro. O professor é preso por insultos racistas contra o aluno de 12 anos. Entra em vigor a nova lei da licença paternidade. As homenagens ao percussionista Naná Vasconcelos montam 71 anos. Você vai ver já já. O professor de uma escola municipal de Praia Grande, litoral de São Paulo, foi preso por injúria racial contra um aluno de 12 anos. O menino gravou os insultos. O professor, que não teve a identidade revelada, pagou fiança e está solto.
O Supremo Tribunal Federal votou pela exoneração imediata de Wellington César Lima Silva, novo ministro da Justiça. A maioria dos ministros entendeu que um integrante do Ministério Público não pode ocupar cargo político. Wellington César é procurador-geral de Justiça da Bahia. Aliados do governo querem que Lula assuma um ministério no governo Dilma. Se isso acontecer, o ex-presidente ganha foro privilegiado e só poderá ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que tem de verdade sobre esse suposto convite ao ex-presidente Lula para fazer parte do ministério? O senador Telmário Mota, relator da representação por quebra de decoro contra o senador Delcídio do Amaral, deu hoje parecer favorável à continuação do processo no Conselho de Ética. Os senadores têm 5 dias para analisar o relatório antes de votá-lo. Delcídio do Amaral, do PT, foi preso depois de oferecer dinheiro ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para ser poupado em delação premiada. A inflação oficial desacelerou em fevereiro e ficou em 0,9%, influenciada pelos gastos com alimentos e educação. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 10,36%, acima do teto da meta do governo, que é de 6,5%. Você vai ver a seguir. Trança faz a cabeça das brasileiras. O velório de Naná Vasconcelos no Recife. Produtor musical dos Beatles morre na Inglaterra aos 90 anos. Você vai ver já já. As tranças estão fazendo a cabeça das brasileiras. Entrou em vigor hoje a lei que permite a ampliação. E aconteceu. Eu deveria dizer que o penteado, inspirado na artista mexicana Frida Kahlo, pode ser visto em casamentos, festas e nas ruas. Entrou em vigor hoje a lei que permite a ampliação de 5 para 20 dias da licença paternidade, inclusive em casos de adoção. As empresas poderão deduzir do imposto de renda o custo pelos dias extras pagos ao trabalhador. A medida vale apenas para instituições que façam parte do programa Empresa Cidadã. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente Lula e mais 15 pessoas. O caso envolve o apartamento triplex no Guarujá. A repórter Kalina Sabino tem as informações. Morreu hoje no Recife o músico Naná Vasconcelos, considerado o melhor percussionista do mundo. Ele tinha 71 anos e estava em tratamento contra um câncer de pulmão. E a música perdeu outro grande nome, o produtor musical George Martin, que era peça fundamental para o sucesso dos Beatles, morreu aos 90 anos. O inglês pôs mais de 50 discos no topo das paradas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.